Olá, eu sou a Mariana Domitila, caso você ainda não me conheça. E gostaria de compartilhar esse vídeo com você, que vem com uma reflexão a respeito da mentoria transformacional. Então eu queria contar um pouquinho o que seria isso que eu estou divulgando há algum tempo, né? Das minhas mentorias transformacionais. Só que antes é importante a gente diferenciar mentoria de processo de coaching, tá? Até porque muitos clientes do começo, quando me procuram, têm essa dúvida. Muita gente, depois que comecei a publicar, também veio com essa dúvida, inclusive aqueles que já começaram o processo de mentoria, tá? Há pouco tempo. E é comum ter essa dúvida. São coisas que a hora ou outra podem se misturar e eu vou explicar como. Um processo de coaching, que tem o coach e o coachee, que é o cliente dentro do processo, ele está focado em, olha, aqui é o estado desejado, o estado atual, esse é o estado desejado e vamos lá, vamos atingir. Foco em gestão. Foco em gestão, recursos e processos. O que, como, onde, porquê, as perguntas é que vão nortear todos os encontros. Geralmente também são encontros fechados, tem um pouquinho mais de regra, então, são 10 encontros, 5 encontros, enfim, tem começo, meio e fim, tem algumas coisas mais rígidas por se tratar de gestão, administração, né? E sempre é depender do problema, da dor, da situação que o cliente traz. O profissional de coaching, né, dentro de um processo de coaching, jamais ele pode orientar, aconselhar, por um exemplo pessoal, enfim, profissional. Sempre ele deve trabalhar por meio das ferramentas que nós temos no coaching, por meio das perguntas. Fazer perguntas. Ele nunca vai sugerir nada e aconselhar nada. Isso um bom profissional de coaching, né, gente? O mentoring, diferente do coaching, que é a mentoria, tá? Então, mentoring é a mesma coisa que mentoria, é o termo em inglês, né? No mentoring ou mentoria tem a mentora, o mentor e o cliente, mentorado, mentorada. É que é um nome, eu brinco que faz, nossa, parece bala, né? Mentos, não sei, fiz publicidade, enfim. Então, né, a gente tem esse nome, então, cliente, é cliente. A pessoa que está ali do outro lado, o outro ser humano, tá? No processo de mentoring, mentoria, ele foca no ser humano e não especificamente em processos recursos. Se ele foca mais no ser humano, não que o coaching não foca, mas se ele foca mais no ser humano, o foco dele, consequentemente, está em liderança e não em gestão. Liderança de relacionamentos e identidades. Meus próprios relacionamentos, a maneira como eu me relaciono comigo e com os outros. E a minha identidade, a conhecer, aprimorar essa minha identidade e entender também a identidade das outras pessoas naquele momento de vida, dentro daquelas circunstâncias. Então, o foco é liderança, relacionamentos e identidade. Diferente, portanto, do profissional de coaching, nesse processo mais amplo, aberto, que não tem necessariamente um começo, meio e fim, porque você pode reciclar, fazer vários encontros depois de um determinado tempo, enfim, depois de vários encontros que já se teve, enfim, não tem uma regra, né? Sempre depende do eu, eu enquanto sujeito, enquanto cliente. O profissional de mentor, né, de mentoring, ou mentora, além das perguntas poderosas que a gente fala, além de fazer boas perguntas, também pode e deve aconselhar, quando congruente e tiver domínio para isso, em relação àquela situação, tiver domínio técnico, científico e experiencial, né, experiência de vida para aquilo. Ele pode aconselhar, pode orientar, né? E pode também dar exemplos pessoais e profissionais, exemplos de sabedoria de vida, usar a sua fonte interior para isso. Portanto, um profissional de mentoring, de mentoria, um mentor, na minha percepção profissional e pessoal, ele precisa estar ainda mais capacitado do que um profissional de coaching. Não que o profissional de coaching, o coach, ele não tenha competência e domínio, amplitude e estudo. Não tem, claro, nós temos ótimos profissionais. A questão é que para se fazer mentoria, você está lidando com o imprevisível o tempo todo. Você não está ali seguindo um roteirinho.
usando, essa ferramenta tem que ser aqui, essa aqui. Não, você tem algumas ferramentas que hora ou outra você pega da sua malinha da vida e coloca. Você tem alguns recursos que você vai aplicar com o seu cliente, mas a ordem a gente não sabe. Se vão fazer parte do processo aqueles recursos que você pensou, também não sabe, né? Então é algo muito mais fluido. Quando a gente fala em fluidez, eu já me lembro em liquidez, e você que me conhece muito bem sabe que eu trabalho com Zygmunt Bauman há muitos anos e aplico as suas teorias, seus conceitos. Então vivemos uma vida líquida, e os líquidos eles são altamente adaptáveis. Se eu quiser congelar, ele solidifica; se eu quiser aquecer, ele evapora; se eu quiser tirar um líquido de um copo e colocar numa taça, ele muda de forma rapidamente. Eu não consigo segurar o líquido porque ele escorre entre os dedos. Enfim, o líquido tem essa capacidade adaptativa, prática e rápida. E a nossa sociedade de mudanças exponenciais, constantes, de um bombardeio de informação, de algum modo nos faz sermos cada vez mais líquidos, sujeitos líquidos também. E às vezes a gente não se dá conta disso, e isso pode até nos fazer mal. Mas existe o lado bom também disso, e aí é o foco, né? Entender dentro de um processo de mentoring como isso pode ser bom e quais os limites disso. Bom, então, ok, coach é uma coisa, mentoring é outra, mentoria é outra. E a mentoria transformacional, que é essa que eu assumi agora publicamente, que eu já faço há bom tempo, mas que eu ainda não dava esse nome e não me assumia, vamos dizer assim, não tinha essa identidade da mentora transformacional publicamente. Por que eu resolvi fazer isso? Porque eu parei para pensar sobre o que eu fazia, como eu penso, como eu pensava e penso hoje, enfim. Então eu comecei a reavaliar algumas experiências, algumas formações que eu tenho, algumas crenças e alguns conceitos e recursos que eu tenho. Principalmente as pessoas que fizeram parte disso, os meus mentores também. E percebi essa oportunidade principalmente nesse ano, né, que nós estamos agora estamos entrando, que é 2021, que é um ano que nós precisamos ter muita esperança, mas uma esperança realista no meu ponto de vista. Uma esperança crítica, consciente, atenta. Uma esperança para transformar e não para, vai passar, Não, o que eu faço com isso que aconteceu? Tem uma frase de Sartre que eu gosto muito, que é: não importa aquilo que fizeram de você ou com você, importa aquilo que você faz com o que fizeram de você. Então, o que você faz com essa situação? Como é que você lida? Como é que você pensa a respeito? Então, é a questão da autonomia. Então, no processo transformacional, eu uso os conceitos de teoria crítica, da educação crítica no mundo líquido, mundo incerto, nesse bombardeio, ou no VUCA, né? Muitos conhecem por VUCA, Bunny, enfim, são os modismos também que nós temos aí no mercado. Mas essas incertezas, né? Então, como é que fica o meu senso crítico, a minha consciência do todo, das outras pessoas, o meu senso também, minha autoconsciência, minha autoestima, minha automotivação, meu autoaprimoramento, para também repercutir em transformações em outros grupos sociais. Ajudar outras pessoas a se posicionarem melhor no mundo e se melhorarem e ajudarem outras pessoas a melhorar e agir também diferente. Então, o foco, né, é justamente esse, além de muita sociologia, filosofia, antroposofia e antropologia, antroposofia e antropologia aplicadas para a gente ter essa sustentação do todo, para ter essa visão sistêmica, e também, obviamente, neurociência aplicada ao comportamento humano, programação neurolinguística, conceitos, ferramentas de coaching. Por quê? Lembrando, um processo de mentoring, ele pode ter dentro dele mini processos de coaching, ferramentas e conceitos de coaching. O contrário, jamais. Dentro de um processo de coaching, nós não podemos ter a mentoria dentro, porque ela é muito mais ampla, tá? Então, isso tudo tá na minha mentoria transformacional. A minha missão enquanto mentora transformacional é ajudar você, mentorado, mentorada, cliente, pessoa, ser humano, a parar para pensar sobre como pensa, sobre o que fala, o que faz, e gerar uma congruência em relação a isso. E despertar o seu senso de consciência, de identidade, de gestão de relacionamentos, mas não pura e simplesmente de uma maneira mecânica e ego, e sim eco, por isso liderança de relacionamentos.
e melhorar a sua comunicação, sua performance, criar a sua própria estratégia de se autoavaliar, de se automotivar e ajudar outras pessoas também. Bom, vocês também encontram no meu site uma explicação detalhada da mentoria transformacional, inclusive do método, que não é rígido, enfim, mas de 4 grupos funcionais que eu costumo trabalhar, ou um pouco mais em um pouco mais em outro, ou às vezes os 4, a depender do cliente. Peço que você que ficou interessado acesse, só vou citar quais são esses grupos e lá tem mais complementos a respeito disso. Então, funções de carreira, funções socioemocionais, funções modelares ou modelar, né? A gente trabalha com modelagem, vem da PNL, e também função supervisional. Esse função supervisional é exclusivo para você que já trabalha com desenvolvimento humano, é profissional dessa área, que é coach, que é psicólogo, ou psicóloga, que é mentor, mentora, você que trabalha com treinamento, palestra, enfim, que é líder e de alguma forma também está nesse processo de treinamento. Então, é algo que eu ajudo outros profissionais, né, a se reposicionar, a reavaliar e se transformarem quando necessário, quando sentem essa necessidade. Então, se você está sentindo aí que isso tem a ver com você, eu faço esse convite, acessar o site, navegar um pouquinho mais, ou também, né, além disso, ou se não for isso, que seja entrar em contato comigo, bater um papo sem compromisso nenhum, para a gente poder trocar mais ideias. Coloque também seus comentários, se você quiser, né? Compartilhe com outras pessoas para dialogar com elas a respeito disso. Se tiver dúvidas, estou à disposição. E gostaria de reforçar o seguinte, essa abertura de agenda agora para 2021, ela está com valor promocional. Nós temos alguns pacotes, até o final de semana isso já está pronto para ser lançado para os interessados, quem fizer contato, enfim. E alguns já estão ali no aguardo, né? Outros que estão no meio do processo, estão querendo fazer, de processo antigo, estão querendo fazer esse processo agora, enfim, também estão na expectativa. Então, é um valor promocional, né? Depois de um tempo, a gente vai precisar fazer um reajuste, tá? Mas, vale lembrar o seguinte, você que for meu ex-aluno, minha ex-aluna, ou que é meu aluno e aluna em algum curso, algum treinamento, seja no ensino superior ou corporativo, você tem um desconto especial, tá? Então, a gente criou essa possibilidade também para os alunos e alunas de plantão, um desconto especial, você vai ter um bônus especial, tá bom? É isso, pessoal. Fico aqui muito agradecida pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo e qualquer coisa estou à disposição. Um forte abraço virtual a todos. Cuidem-se e cuidem das pessoas à volta de vocês também. Um forte abraço virtual.